Presidente Adson Batista, seja muito bem-vindo. Divide a tela aí já. E eu já quero começar aqui com a polêmica da semana, né? Segunda-feira eu fiz algo que eu faço durante todo o final do dia, que é checar os seus tweets, né? Checo outros tweets também importantes aqui do futebol goiano. E aí eu me deparei com esse retweet que me chamou a atenção. E eu sempre falo isso aqui, quando você retweeta alguma coisa polêmica, não é a primeira vez, no seu perfil tem lá escrito, retweet não é endosso. Mas você retweetou e gerou essa polêmica toda, que todo mundo comentou aqui na cidade e ainda está comentando. Põe na tela do canal do YouTube o retweet, o perfil de Goiânia Atlético Goianiense. Chegou a hora de deixarmos as diferenças de lado e todos nos unirmos em prol de algo maior. Ninguém larga a mão de ninguém, o mal não pode vencer. Os três juntos, ano que vem, nessa bagaça que é a Série B, derrotas para Criciúma e Chapecoense é realidade. Aí lá em cima, Adson Batista repostou. Presidente, você esperava essa repercussão toda? E qual que é a tua visão? Por que você retweetou, né, um tweet de um torcedor atleticano falando aí para o atleta perder para a equipe do Criciúma e também para a Chapecoense para que o Goiás não suba para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Debate das Feras, Adson. 2h10. Boa tarde. Olha, é uma interação que às vezes a gente tem com o torcedor do Atlético, né? E isso é uma situação natural. Lógico que, avaliando bem, pela minha postura de dirigente, não é legal, né, a gente retweetar essas coisas. Agora, eu não sou hipócrita, né? Eu tenho as minhas posições claras, né? E eu não vou torcer para o Goiás subir nem na outra encarnação. É evidente que eu respeito as pessoas do Goiás. Agora, cada um torce para o seu time. Agora, eu não vou fazer nada irregular, não vou ficar refém de jogador, não vou, de maneira nenhuma, pôr sub-20 para jogar. Agora, meu time não consegue ganhar quando é preciso. Aí ele vai ganhar quando os outros precisam. Aí é um absurdo. O Goiás que procure ganhar o jogo, fazer sua parte, teve chance de já estar sendo campeão da Série B, não venha imputar ao Atlético, a mim, a qualquer insucesso. Foi uma transferência de responsabilidade, Adson? Principalmente a repercussão dada, né, por parte da imprensa em relação a esse retweet seu? Olha, eu vou te falar claramente, né? Nós vivemos num país hoje que é um país do mimimi, né? De transferência de responsabilidade. Você nunca pode falar o que você pensa, você não pode sempre expor tudo aquilo que está dentro do seu coração, né? Você tem que ser hipócrita, você tem que ser politicamente correto, e eu não sou esse tipo de gente, né? E não gosto de gente que fica aí fazendo de conta e fazendo outras coisas. Então eu sou um cara claro, transparente dentro do que eu penso. Perfeito, acho que para mim ficou bem explicado. Nivaldo Carvalho, Adson Batista, ao vivo, exclusivo, lá direto do CCT do Dragão, lado de Henrique Alcaraz, com essa imagem maravilhosa, qualidade de áudio também. Exclusivo, faça a pergunta aí, comandante. É um prazer falar com o Adson Batista, um dos maiores dirigentes aqui da história do futebol goiano. Talvez seja o maior da história do Atlético. Tá magrinho, né, rapaz? Tá com o corpinho esbelto, o Adson, tá bem organizado. O Adson, isso que você falou agora sobre essa questão do Goiás, reclamar, negócio de mimimi, eu estou de acordo demais contigo aí nessa questão de que o Brasil tá esquisito, aliás o mundo, né, tá esquisito. Antigamente, quando eu estudava lá em Palmeiras, não tinha um cara lá no colégio que não tinha apelido. Hoje, se você chama um cara de apelido, você tá lascado. Você tá plenamente consciente de que isso que você tá falando, que não é obrigação do Atlético jogar pelo Goiás. Basicamente, essas foram as suas palavras, ou pelo menos esse foi o meu entendimento. Você tem ideia da repercussão que isso pode ter junto à direção do Goiás, junto àqueles que comandam o Goiás? Cara, o que eu posso fazer? Eu queria subir de divisão, eu tenho que cuidar do Atlético. Gosto das pessoas, eu tenho uma relação respeitosa. Agora, eles querem que eu seja falso? Eu quero que o Goiás vai subir, vai ficar lá na Série A e nós aqui morrendo aqui na Série B? Não, ele fica abraçadinho com nós. Agora, eu não vou fazer nada ilegal, nada que possa jogar minha honra no lixo, porque eu tenho princípios, né? Agora, eu não vou ficar aqui mentindo para vocês, mentindo para as pessoas. Você acha que alguém lá no Goiás torce para o Atlético?
sonhador, né? Isso não existe, Nivaldo. Você sabe disso. E eu sou assim. Quem gostar de mim, que goste. Assim, quem não gostar, assim, é favor. Para falar uma verdade, hoje no Brasil, ninguém respeita ninguém, né? É um país da esculhambação, né? Eu vejo lá uma mega operação lá com um bando de bandido lá que vende droga para acabar com as famílias, com um fuzil na mão. Fica um monte de gente aí chorando. Tem que chorar é porque os policiais que morreram, que pai de família honrado. Agora um bando de bandido, eu fico feliz. Aí tem um monte de gente que fica aí defendendo gente que não vale nada, que assalta, que mata, que persegue, né? Então eu sou assim e vou morrer assim. Você está certo. Watson, então isso significa que diante do Criciúma e da Chapecoense, que são dois adversários aí que concorrem com o Goiás pelo acesso, você entende que o Atlético vai puramente cumprir com a sua obrigação, não vai ter nenhum empenho no sentido de poder ajudar o seu colega aqui do estado de Goiás? De maneira nenhuma. O Goiás que ganha os jogos dele, o Goiás que faz sua parte, tem condição para isso, mostrou isso lá em Criciúma. Eu acho que o Goiás vai subir de divisão, eu acho que vai subir. Porque tem jogadores com condição, chegou um treinador novo, já criou uma situação diferente, com curto espaço, porque não é fácil. Agora, cada um com a sua responsabilidade. Meu time jogou um clássico de alto nível bem, aí foi lá contra o CRB para jogar em alto nível e ter chance ainda, jogou numa nhaca, numa preguiça danada. Como é que eu vou chamar uma responsabilidade dessa para mim? Impossível. Então, Goiás faça a parte dele, esquece Atlético. O Atlético vai jogar, vai fazer alguns testes também, com jogador que pode ficar aqui o ano que vem, porque tem uns aqui que eu tô louquinho pra sumir daqui, porque só vai ficar aqui até terminar o contrato, molhando a testa aqui, fazendo careta para seco, porque são jogadores que não têm a mínima condição. Nivaldo, é importante as pessoas entenderem que hoje no Brasil está difícil demais de fazer futebol. Você quer contratar um jogador com perfil, com a qualidade, com uma condição de assumir uma responsabilidade? Não existe. Não existe. Tem poucos clubes que conseguem, porque compra o certo e não arrisca. Não tem jogador. Tem um monte de mentira, um monte de jogador que não quer nada, um monte de jogador que ganhou tá bom, perdeu tá bom, tá tudo bom. Entendeu? Então, esse tipo de gente não pode jogar em cima da gente que ama o clube, que quer o bem para o clube. Parece que você desaprendeu, não sabe fazer futebol. Não, é a falta de opção. Infelizmente é assim. 2h16 agora, antes do Jean Lopes e do Danilo diz aqui, só pegando a tua deixa, presidente, você citou sobre a dificuldade, né? Dificuldade que está sendo fazer futebol, principalmente em Série B. As pessoas, elas têm uma imagem, Adson, que o Atlético, assim, vocês são o Silvio Santos da segundona, né? Mas, dinheiro pra caramba. Puta que pariu. Tá sobrando aí, Adson? Tá sobrando a conta corrente? Eu tô com enormes dificuldades, né? O meu orçamento, ele não foi ainda fechado, e principalmente a gente ter condições de falar que nós estamos terminando um ano com equilíbrio. Não tá, porque a Série B ela foi muito mal paga, né? E fica só em cima. O Atlético é um clube que a gente rebola aqui de todas as maneiras para poder manter o clube equilibrado, mas com muitas dificuldades, muitas dificuldades. E ano que vem será mais difícil ainda. Vamos ter que diminuir o orçamento, vamos ter que reinventar aqui para poder financeiramente conseguir fazer um time competitivo. É sonho achar isso. Você citou aí a questão da dificuldade, até a manutenção do Atlético, aí você tem um outro orçamento, né? O dinheiro do Atlético em 2026 ele fica muito prejudicado em relação a esse ano. Isso faz com que você agilize a questão da SAF, a busca por um investidor, para que o Atlético tenha menos dificuldades na montagem desse elenco para 2026, que vai ser uma temporada pesada. A cobrança é grande em cima do Campeonato Goiano, grande em cima de Copa do Brasil, grande em cima da Série B. Né? Essa situação atual na parte financeira pode acelerar esse investidor, presidente? Olha, eu tenho que primeiro ser responsável. Já apareceu gente demais, sabe, Thiago? Mas
99% são malandros que querem entrar para dentro do clube, pegar o comando e de médio a longo prazo usar o próprio dinheiro do clube, né? Então, com toda sinceridade, tem que ter muito cuidado. Tem nego que fala, vai investir 1 bi, 10 anos, Cadê o dinheiro? Põe ele aqui no caixa, porque daí a gente acredita, né? Mas eles querem especular, pular para dentro do clube, destruir o clube, e isso nós não vamos fazer. Mas apareceu gente demais. Agora a gente tem um mandato com um banco sério, que eu não posso nem por cláusula de confidencialidade falar, mas está estudando e buscando possibilidades. Só vamos embarcar em algo melhor e só fiscalizar, né, para que o Atlético mude de patamar e não retroceda algo que nós não queremos. 12h19 para você do FM 90.7, ao vivo, exclusivo, Adson Batista, presidente executivo, CEO, né, da equipe do Atlético, gentilmente atendendo aqui o Tibaço das Feras, a rádio mais barrista do seu rádio, no debate das Feras. 12h19, Jean Lopes, faça a sua pergunta também, Adson Batista, exclusividade absoluta na Band dos Goiânia. Fala comigo, Jean. 12h19. Boa tarde, Adson. Obrigado por nos conceder essa entrevista. E eu concordo com o que você falou sobre o politicamente correto. Aliás, dentre tantas qualidades que você tem como dirigente, como presidente do Atlético, eu sempre falei, inclusive para você mesmo, em outras oportunidades, que a maior qualidade sua é não ser mimizento, é ser verdadeiro e não aderir ao politicamente correto. Aliás, eu sou mais ou menos como você aqui ao microfone, porque o que eu apanho aqui por falar as coisas que ninguém quer ouvir, por exemplo, quando eu digo que um time que disputou a vida inteira a Série C é pequeno, eu apanho por falar a verdade, entende, Adson? Mas a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte, foi noticiado hoje mesmo aqui pelo Thiago, que nas escolhas dos árbitros para a próxima rodada, o único que esteve presente lá na CBF foi o Marcos Braz, diretor de futebol do Remo. Ninguém é tão experiente como você no futebol e conhece os meandros da CBF. Você acha que os bastidores vão interferir nos jogos restantes, na classificação, né, dos times que estão em luta ainda pela uma vaga na Série A? Você acha que os bastidores será determinante, Adson? Jean, primeiro, eu sou um admirador da sua pessoa, porque eu acho você autêntico, né? Gente autêntica vale ouro, porque hoje não tem ninguém com esse perfil, né? Hoje é nego só fazendo careta para cego e sendo perfeitinho na frente dos outros, por trás faz um monte de merda, né? Desculpa a palavra. Mas assim, resumidamente, eu acredito que falta habilidade demais da comissão de arbitragem. Por que vai receber o Marcos Braz lá, num momento desse? Só para poder criar essa situação negativa, de as pessoas ficarem desconfiando das coisas. O dia que eu tiver total desconfiança que o futebol não é decidido dentro das 4 linhas, eu não vou mais nunca mexer com isso. Agora, eu acredito que os árbitros são ruins, tem alguns bons, mas a maioria é ruim demais, não aguenta a pressão, caseiro, vai sempre deixar o jogo correr mais para o time que tem mais desgaste nas mídias sociais, mais nas redes, né? Então, falta para mim personalidade com esses árbitros, né? Então, acho que a profissionalização vai ajudar, mas isso não é do dia para a noite, né? Eu acho que o que vai decidir nessas próximas partidas vai ser quem tiver mais controle, equilíbrio emocional, mais concentração, que vão ser jogos decisivos de erro e margem zero, né? Então, quem tiver mais concentrado, que as torcidas, ao invés de atrapalhar, possa ajudar, porque tem umas torcidas que faz atrapalhar. Fica qualquer errinho de passe, qualquer coisa, com esses jogadores Nutella de hoje, eles começam a vaiar e trabalhar contra, né? Tem time que joga melhor fora de casa que dentro de casa. Então, as torcidas têm que entender isso, que hoje os jogadores são uns jogadorzinhos, a maioria, que não tem personalidade, que nos momentos de dificuldade se apequena. Então, nesse momento, tem que ser inteligente, jogar junto, cobrar depois do jogo e, naturalmente,
tentar ganhar os jogos, porque quem conseguir ter esse equilíbrio vai chegar. Cara, as entrevistas do Adson Batista são as melhores do futebol goiano já há uns 10, 12 anos. Mas hoje o homem tá... Né? Não, hoje o homem tá inspirado, gente. Que é isso aí? Ô, Danilo, você sabe quanto que os jogadores do Atlético tinham de premiação pra chegar à Série A do Campeonato Brasileiro? Se eu não me engano, era 10 milhões, 10 milhões de reais. Os caras não quiseram 10 milhões não, Danilo. Você tem pergunta nesse sentido aí pro Adson? Tem. Se fosse na minha época, eu acho que eu matava até pegar essa premiação aí. Faltou qualidade, eu acho. Cara, eu voava na goela desse Jean Lopes aí. E na goela. Não, e ele falou, né? Tem uns aí que ele tá louco pra ir embora. Vieram só passear em Goiânia. Mas 10 milhões ajuda, hein, Danilo? 10 milhões ajuda demais, até em cima disso, né? Depois ele pegar o gancho da resposta aí. Se faltou realmente qualidade, encaixar, esses jogadores não ornaram. Mas depois você me responde isso aí. Presidente, boa tarde, primeiramente. Já faz agora, aproveita. Pode ser. Então é isso, presidente. Boa tarde. É o Danilo que tá falando. Boa tarde. Obrigado por você estar aqui nos prestigiando com essa entrevista. Faltou realmente qualidade, os caras ornar, os caras se interligar. É porque a premiação não foi, né? 10 milhões. Mesmo com dificuldade financeira que o Adson acabou de citar, ele ainda trouxe uma premiação elevada para os jogadores, que é um jogadorzinho Nutelinha mesmo, hein? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Olha, a realidade, cara, é que agora nós estamos fora mesmo, eu fico mais franco ainda, porque tem momentos que você ficar falando desses caras é tiro no pé, né? Agora eu já não estou nem aí mesmo, porque eles realmente não têm o espírito de sacrifício e principalmente objetivo na vida, porque não são até maus jogadores. Eles não têm aquela concentração necessária nos momentos decisivos. Às vezes faz um jogo em alto nível, no outro relaxa e desconcentra. Então, infelizmente, é o perfil, não é que é tudo perna de pau, que não é. Eu não sou omisso, tentei de tudo que fosse possível. Todo mundo que está pagando super prêmio é 5 milhões no máximo. Mas como a Série A melhorou demais, eu prefiro ficar com 90, que em torno de 100 milhões que você ganha, e dar 10 para eles, do que ficar com 10 na Série B. Então, essa conta, para mim, ela fechava, eu tentei ser ousado, mas eles não absorveram, infelizmente, nem dinheiro faz eles reagirem. Deixa eu fazer mais uma, Thiago, rapidinho. Porque, só pegando a deixa aqui da palavra ousado, entrou num ponto aqui que eu acho que é fundamental, que é o comportamento do Atlético fora de casa nessa reta final da Série B, que me fez aqui levantar o tema da permanência ou não do Lacerda. Pelas informações que eu tenho, você gosta muito do trabalho do Lacerda, acha ele trabalhador e tudo mais. Mas, presidente, o Lacerda ele precisa de evoluções, porque, cara, o Atlético é diferente, não tem como a gente falar isso aqui. O Lacerda ele não tá treinando Amazonas, ele não tá treinando Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto. O Atlético é um gigante na Série B. E a cobrança é do tamanho do Atlético. Ela tem que ser grande também. Em casa não, ele fez bons jogos e tudo mais, mas tomou pau da equipe do Volta Redonda, jogou mal contra o Coritiba, fez jogos horrorosos fora de casa. O CRB também jogou muito mal. O Lacerda precisa dessa evolução para ser um técnico ideal para o 2026 do Atlético? Thiago, é importante vocês entenderem que ele fez tudo que devia. Cara, eu sou justo. Vocês tinham que estar dentro do vestiário e ouvir o que ele fala. Você entendeu? Ele tentou consertar, ele tentou mexer, fez boas palestras, trabalha pra caramba, fica o dia inteirinho aqui. Cara, eu não posso trazer uma pecha que talvez ele trouxe de outros clubes, que ele é retranqueiro. Aqui ele não foi retranqueiro. Aqui ele jogou sempre com 3 atacantes, teve momento até que ele foi ousado demais. O problema, chefe, é que material humano não deu resposta. Quando tem nossa torcida lá em cima, apertando os jogadores e empurrando, porque nossa torcida ajudou muito nesses últimos jogos, andou. Quando foi lá para fora, aquele jogo frio lá de Volta Redonda, CRB, a nhaca imperou. Eu não posso apontar o dedo e falar, Lacerda, vai pregado na cruz aí, você é o culpado. Não, eu vi o dia a dia, eu vi a qualidade do trabalho, eu vou tentar melhorar nosso elenco. E estou conversando com ele porque eu quero que ele fique aqui. Ele, se continuar no crescimento que está nas formas de trabalho, com as atualizações que ele tem, com ele e a comissão técnica, ele vai chegar longe.
Daqui a pouco ele vira um Guanais aí, que já deu tudo certo para ele e está consolidando na Série A. Pode escrever isso. Então, eu preciso melhorar o elenco, buscar uns títulos da vida, que salário mais baixo e tá com a barriguinha vazia, porque jogador quando tá com a barriga cheia, chefinho, esquece, não quer nada, nada mexe com ele. Então, é isso que eu tenho que fazer. Você citou o Guanais. Agora, eu não fechei com ele, Sim. porque eu estou buscando adequações, porque eu quero honrar e cumprir com as pessoas. Pois é, você citou um tema aí, Danilo, segura sua pergunta só mais um minutinho, tem que pegar a deixa aqui. Você falou do Guanais. Guanais no Campeonato Goiano, um trabalho depressivo. Não era deprimente, era depressivo. A gente ficava triste com o trabalho. Porque a gente tinha informações de que ele era um profissional correto, um profissional que trabalhava, que insistia. Mas aqui no Atlético não foi, não aconteceu. Aí o cara vai pra Série A do Brasileiro e tá na faixa da Libertadores da América com possibilidade até de título. Não vai ser campeão, a gente não é doido, mas tem uma possibilidade matemática. Como que explica isso, Adson? Um trabalho tão fraco no Campeonato Goiano e na Série A do Brasileiro, quarto colocado da competição. Talvez a mais difícil do mundo. Olha, Campeonato Goiano, ele serve muito, sabe pra quê? Pra derrubar treinador. Porque chega o jogador mal fisicamente, pouco período para poder condicionar e trabalhar taticamente, um jogo em cima do outro. O povo já acabou com o Campeonato Goiano regional, Campeonato Goiano regional, qualquer estado, há muito tempo. Nós é que fica aqui ainda tentando sobreviver. Agora diminuiu de novo as datas e um campeonato que é um sopro, é muita responsabilidade para Vila, Goiás e Atlético. Então, bicho, é uma situação muito complicada. Quem não ganha é um desgaste danado. O nosso elenco que nós montamos era um elenco que era para dar um resultado, não deu química, não deu em momento nenhum resultado. E o Guanais não conseguiu uma identidade, mas é característica de elenco. Aí chegou lá com um elenco que praticamente é um time emergente de Série B. Nós já vivemos isso, tudo deu certo. Eu quero ver eles confirmar ano que vem, que é muito difícil manter os jogadores e principalmente essa linha só de vitórias que o Mirassol está tendo nesse momento, com muito mérito que eu reconheço. 2h31, Danilo Dias. Só para finalizar, Adson, em dado momento, uma vez você disse uma frase que me fez refletir bastante. Abre aspas, você disse: os 3 times de Goiânia são times de Série B financeiramente falando, infelizmente. E a gente vê, Adson, que, por exemplo, times que conquistaram acesso para a Série A tendo dificuldades de se manter. Você acredita que esse modelo de SAF, ele realmente vai ser sustentável a longo prazo? Ou senão a gente vai correr esse risco de ter essa bolha financeira? Porque você acabou de citar o Mirassol, né? Um time emergente que está aí fazendo um campeonato, digamos, vislumbrante aos olhos nossos, mas será que ele vai conseguir perdurar há muito tempo? A gente vê times que subiram como Sport, Juventude, próprio Ceará na iminência ali, times que têm dificuldade de se manter na Série A. Como que você vê isso? Será que, por exemplo, a longo prazo é sustentável esse modelo de SAF? O problema não é a SAF, Danilo. O problema é o modelo financeiro do Campeonato Brasileiro, né? Porque o SAF ou o associativo vai ter que pagar as contas e fazer investimento. O problema é que o Campeonato Brasileiro é muito bom, é muito competitivo, mas eu acredito que o Campeonato Brasileiro vai ter um equilíbrio financeiro quando atingir o nível de uma Champions League. E hoje a distância é muito grande, né? Porque a SAF, para alguns clubes, foi a salvação. Mas eu vejo que qualquer um vai ter que pagar a conta. E o investimento desses clubes emergentes é muito menor e nós não temos, de médio a longo prazo, nenhuma novidade em relação a isso. Então, todo ano, qualquer clube que tenha esse perfil vai ter que acertar 100%. O dia que ele não acertar, ele cai de divisão. Adson, sobre essa questão de SAF, realmente eu acompanho bastante, assim, alguns clubes que se tornaram SAF. O próprio Curitiba, né, que vive lá, as turras também, brigando, né? Tem o clube e tem o pessoal da SAF, e aí tem briga entre eles lá. O Botafogo de Ribeirão Preto é uma tragédia, né? Tanto é verdade que está nessa situação.
Fora outros clubes, aí você falou sobre questão de modelo, e realmente é o que explica muitas vezes o fato de determinadas SAFs não vingarem. Mas no caso do Atlético, Watson, eu vou personalizar, embora você tenha tido aí ao longo desses quase 20 anos, pessoas que de alguma forma te ajudaram, né? O próprio Jovair Arantes, que sempre esteve aí com você, o Valdivino, dentre outros. E o Atlético é um clube consolidado, tem um ótimo CT, que é referência, tem um bom estádio, tem uma torcida que não é tão participativa, mas tem uma torcida que é a terceira aqui da capital, sem dúvida nenhuma. Tem crescido bastante, né? Tem crescido muito e tal. E o Atlético não deve, o que é melhor. Você acha que você não pode repensar essa questão de SAF para o Atlético, não? O Atlético não pode continuar evoluindo sendo o Atlético Clube Goianiense e não a SA? Olha, Nivaldo, bem pertinente. Ô Nivaldo, nós só criamos a SAF do Atlético para ter investimento. Se ela não tiver investimento, porque no associativo você pôr o dinheiro, você não tem garantia nenhuma. Agora, na SAF, quem quiser investir, ela tem garantias e tem retorno. Se isso não virar, a gente pode virar associativo, porque é tudo do Atlético. O associativo é do Atlético, a SAF é do Atlético, eu sou presidente da SAF, o Valdivino é o presidente do associativo, nós temos uma sinergia muito boa. Eu considero muito o Valdivino, considero muito o Jovair, considero muito o Sebastião Santana, considero muito todos os meus companheiros de diretoria, Itamir, eu tenho grandes pessoas aqui que me ajudam, que está toda hora brigando pelo Atlético, nós somos unidos. Às vezes um fica com raio do outro, mas depois isso sai na urina. Desculpa até a palavra, porque parece que eu estou até conversando com vocês e não estou conversando com muita gente. Mas assim, a gente tem um respeito maior por todos. Então, ninguém, Nivaldo, hoje tem condição de bancar futebol do bolso. Então, meu amigo, se a gente não buscar parcerias, vai chegar um ponto que é impossível. Sabe? O futebol é muito caro. Eu tenho jogador aqui ganhando 100 mil que não me entrega 5. Rapaz, eu fiz aqui um levantamento de números, de jogos, de tudo. Poxa, mas tem um tanto de jogador devendo para o Atlético, cara. E sabe como é que eles estão? Estão nem aí. Então, hoje é muito fácil pegar um dirigente e pregar na cruz. Cara, eu vejo lá o que o Hugo faz no Vila, faz milagre. O Goiás ali está fazendo um bom trabalho, mas a gente depende de jogadores. Às vezes você quer contratar um jogador e não tem o jogador que você quer. Um jogador com força, com velocidade, com dinâmica. E você tem que pôr um time em campo. Aí tem hora que você tem que pegar o bom, bonito e barato, ou o bom, caro e que não resolve. Você tem que ter um time em campo. Então é muito difícil. Hoje os atletas saem muito jovens do Brasil, os empresários estão tudo com o bolso cheio e os clubes tudo falido. Só para a gente fechar aqui, presidente, essa entrevista espetacular, eu acho que já deu tempo. Pois não? Oi, Jean. Rapidinho. Oi, Jean. Uma perguntinha rápida, muito pequenininha pro Watson. Vai lá. Posso fazer? Pode, fica à vontade. Respeita os idosos. Watson, você vai pagar bicho nos 4 jogos restantes que restam ao Atlético? Mas nem na outra encarnação. Vou jogar dinheiro no ralo, mas nunca, Jean. Jean, você tá de brincadeira comigo. Eu que tenho os bichos tudo. Eu só te provoquei porque eu sabia que seria essa a resposta. Rapaz, eles têm que jogar pelo salário dele, pelo amor na camisa, se quiser ficar aqui no ano que vem, quem for jogar. Porque uns não vai nem jogar mais aqui. Eles vão ficar aqui treinando, molhando a testinha, fazendo de conta até terminar o contrato. 12h38, para a gente fechar aqui, não sei se o Alcaraz tem pergunta também, eu acho que já dá para a gente fazer esse cálculo. O Atlético e o Vila não recompraram aqueles 10%, né, do dinheiro da Liga. O Goiás recomprou. Até me lembro, na época, quem fez o negócio foi o Edmin, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, e eu perguntei para ele ao vivo aqui no Debate das Feras, ele falou, posso até me arrepender, mas nesse momento talvez seja a única forma da gente ter um dinheiro aqui para competir. O Goiás ainda estava na Série A do Brasileiro. E o Goiás acabou caindo, pode voltar agora e tal.
Vila Nova e Atlético não recompraram. Foi uma decisão acertada ou você se arrependeu de não ter feito aí, de ter feito, né, a recompra desses 10%? Olha, esse dinheiro que entrou, ele foi fantástico. Pergunta lá para o Hugo, pergunta para o Goiás, que o Goiás optou, é uma decisão, eu respeito, ficou com mais dinheiro, porque o Goiás tinha um tempo muito maior na Série A, isso tudo foi medido, o Atlético ganhou muito mais também que o Vila, só que eu preferi que um dinheiro que não entrou, que ia entrar aqui, que era quase 45 milhões, porque eu sou responsável e penso no futuro. Porque ao invés de descontar nas minhas receitas 20%, vai descontar só 10%. E eles vão melhorar os ganhos. É melhor você ter 90% de algo que vai valer muito mais no futuro do que 100% do jeito que estava. Então, eu pensei dessa forma, isso é decisão individual de clube, respeito cada um, não estou aqui para apontar dedo e falar que eu sou o fodão, não tem nada disso. É filosofia. A questão é que eu entendi que era melhor passar sufoco, o povo acha que nós temos dinheiro sobrando, e não temos, né, porque a gente preferiu não gastar esse dinheiro e no futuro ser melhor para o Atlético.